E eu trago aqui para você a notícia do setorista Juan Inácio Garcia Ochoa. O Juan Inácio Garcia Ochoa foi o primeiro jornalista a nível mundial, setorista do Diário Marca, que acompanha o Real Madrid cotidianamente, praticamente mora dentro de Valdebebas e acompanha os treinamentos. Ele foi o primeiro jornalista a nível mundial a trazer essa notícia. Depois, com ele soltando a notícia e ela repercutindo, outros setoristas começaram a apurar com as suas fontes e puderam confirmar, e aí começaram a reproduzir, como se a notícia fosse sua, sem dar os créditos. Eu acho justo que o nome dele seja citado. O Juan Inácio Garcia Ochoa. Foi ele que apurou primeiramente. Talvez não fosse a iniciativa dele e a presença dele ali no momento para conseguir acompanhar mais de perto, talvez a gente não soubesse o tamanho da gravidade do que aconteceu no vestiário do Real Madrid e colasse essa versão que estão querendo consolidar de que o Valverde só escorregou. Não teve porradaria não, é porque ele escorregou. Beleza, vou fingir que eu acredito. Dito tudo isso, eu vou ler a notícia que foi publicada no jornal, no site do Diário Marca. Eu vou ler a notícia publicada no site do Diário Marca e depois a gente vai fazer alguns comentários aí com você. A gente vai comentando do jeito que você já está acostumado quando a gente vem para essas leituras de notícias dos principais meios de comunicação da Espanha. Beleza? Ele começa da seguinte maneira o texto. A tensão no vestiário do Real Madrid não só não foi rebaixada, não diminuiu, depois da discussão de ontem entre Valverde e Tchouaméni, como o ambiente piorou ainda mais e nas últimas horas tivemos um novo episódio protagonizado pelo uruguaio e pelo francês, que acabou com Fede Valverde saindo de cadeira de rodas. Olha o detalhe aqui importante. Saindo de cadeira de rodas e indo direto para o hospital com um golpe na cabeça após uma disputa física com o volante do Real Madrid. O volante aqui, no caso, do Tchouaméni. Aí a galera já começou a fazer as piadas, né? No melhor estilo, As Branquelas. Né? Que tem aquela cena lá do Latrell. Para quem viu as Branquelas vai lembrar, já vi vários memes fazendo referência a essa cena. Do Latrell, que depois que tem ali o envolvimento, o cara sai de cadeira de rodas. Já tem vários memes nessa direção. Acho que isso mexeu um pouco com o Valverde, e aí ele soltou um comunicado um pouco mais tarde para dizer que não teve confusão desse tamanho que estão falando, não. Que isso aí é invenção da imprensa, é invenção da mídia. Mas beleza. Teria Tchouaméni dito, calma, chocolate branco, para o Federico Valverde? Isso daí não está explícito aqui na notícia, vou continuar lendo. Parem de zoar, porque eu também sou imaturo e eu acabo entrando na brincadeira de vocês, a gente não traz a notícia direito aqui. Deixa eu continuar com a notícia. Foi, segundo fontes que trabalham no clube há várias décadas, a briga mais feia da história de Valdebebas, que é o centro de treinamento que foi inaugurado pelo Real Madrid em 2004. Então, precisa voltar lá para os anos 90, segundo porque naquela época tinha o Fernando Hierro, que era um brigão do caramba. O Fernando Hierro apontou o dedo na cara do Florentino Pérez, mas isso pré-inauguração de Valdebebas, e fontes que trabalham no clube há várias décadas dizem que foi a briga mais feia da história de Valdebebas. Então, de 2004 para cá, foi a maior confusão que teve dentro do CT do Real Madrid. Muito longe de se tratar de um incidente isolado. É um enfrentamento que confirma a deteriorização evidente da convivência desses jogadores dentro do grupo. E aí ele continua no parágrafo seguinte. Mas o que aconteceu nessa ocasião? Fontes do vestiário asseguram ao Marca que Valverde se negou a dar a mão a Tchouaméni no início do treino pela manhã. Então, para ilustrar aqui a situação, né? De maneira que fique explícita para você que está me assistindo. Ontem teve a confusão, e aí o Tchouaméni hoje, com os ânimos mais baixos, pensou, vou fazer o seguinte, numa demonstração de boa vontade, de manhã, logo antes do treinamento começar,
eu vou lá cumprimentar o Valverde e falar, pô, irmão, vamos esquecer essa parada, vamos trabalhar junto para levar a uma melhor situação aí o nosso clube, nós estamos mal, mas vamos melhorar. Era esse o tom do Tchouaméni procurando o Valverde para dar o aperto de mão, e aí o Valverde disse que não ia apertar a mão do Tchouaméni, e justificou na frente do grupo inteiro, porque a confusão que teve ontem, que era para ter ficado dentro do grupo, vazou. E segundo o Valverde, foi o Tchouaméni que vazou. Segundo o Valverde, foi o Tchouaméni que vazou a confusão de ontem. E por isso ele não ia falar com o Tchouaméni direito, porque não estava nada resolvido, ele se recusava a cumprimentar o Tchouaméni. Aí o Tchouaméni se saiu da história. É o que está descrito aqui na notícia. E vários outros meios de comunicação repercutiram exatamente essa versão, porque em apurações próprias, várias pessoas conseguiram confirmar essa versão aqui trazida pelo setorista Juan Inácio Garcia Ochoa, do Diário Marca. Foram para o treino nesse clima e, em vários momentos durante o treinamento, o Valverde provocava o Tchouaméni, tentando fazê-lo, entre aspas, confessar que tinha sido ele que tinha soltado a notícia para a imprensa e tinha transformado a situação em algo muito maior, transformado em crise algo que era uma rusga normal de treinamento. E o Tchouaméni começou a ficar estressado. O treino terminou, o treino se encerrou, o Valverde não largou de mão o assunto, foi para o vestiário e insistiu. E aí o Tchouaméni se irritou. Foi acumulando. Tiveram algumas entradas fortes durante o treinamento, mas ali não teve a confusão. E quando foram para dentro do vestiário, o Valverde insistiu na confusão, e aí o Tchouaméni perdeu a cabeça. E aí ele falou, meu irmão, não com essas palavras, não é isso que está aqui na notícia. Aqui, agora eu já estou só para ilustrar. Meu irmão, tu vai continuar com isso até quando? Já falei que não fui eu. Tu vai continuar insistindo nisso até quando? Cala a boca, pô. Chega, tá bom. Esquece isso. O que fez o Valverde se irritar ainda mais e ir para cima do Tchouaméni. Naquele melhor estilo jogador de futebol. Peitando, testa com testa, dedo na cara, mas sem necessariamente sair no soco. E aí os dois se atracaram, não teve troca de soco na cara, mas eles se atracaram, e o Tchouaméni, muito mais forte que o Valverde, jogou ele em direção ao chão, jogou ele para longe. Nisso, o Valverde acabou caindo em cima de uma mesa que tinha no vestiário, bateu a cabeça e apagou. Caiu tremendo, no melhor estilo nocaute do UFC. Que não foi o que o boato, até em tom jocoso, surgiu, de que ele foi nocauteado com um soco, e sim esse baque numa mesa. A versão do Valverde é que ninguém jogou ele em lugar nenhum, não. Ele escorregou. E a notícia aqui é que foi nesse encontrão aí com o Tchouaméni. E aí o Valverde caiu e bateu a cabeça. Nisso que ele bateu a cabeça, ficou desacordado, e aí a preocupação rolou. Só que assim, a gente está contando para você de maneira sucinta que é para a gente agilizar, né? Porque senão a gente vai ficar aqui detalhe por detalhe, vai 2 horas de live e eu não termino de contar a história. Só que isso foi um arranca-rabo que durou o treino inteiro e mais uns 30, 40 minutos no pós-treino dentro do vestiário. O treino começou 11 horas, mais ou menos umas 2 da tarde, foi que o Valverde foi nocauteado no vestiário. Então, tu teve ali umas 3 horas de confusão. Beleza. No momento em que o Valverde cai de cabeça na mesa, está chegando o diretor do Real Madrid, o José Ángel Sanches, porque ele foi avisado que no vestiário o clima estava muito mais pesado do que era normal, porque, repito o que já falei várias vezes, uma coisa é uma rusga no vestiário, porque os jogadores discordam quanto ao que tem que ser feito dentro de campo para o time melhorar.
é uma briga ali de todo mundo querendo fazer o time melhorar. Aqui não era o caso. Era o Valverde acusando o Tchouaméni de ser X9, traíra. E o Tchouaméni, incomodado, ofendido com isso, teve o arranca-rabo, né? Então era uma coisa muito maior do que poderia se controlar. O próprio vestiário não ia se sanar sozinho. O Florentino Pérez não estava em Valdebebas, senão ele teria descido pessoalmente. E aí vem o José Ángel Sanches, já fazendo um questionamento. E o Arbeloa? Onde está o Arbeloa? Foi um questionamento que o diretor veio fazendo, o que levou ao mal-estar posterior de como é que o treinador deixou chegar nesse ponto. Ele deveria ter controlado melhor a situação. Quando ele chega no vestiário, o José Ángel Sanches, o diretor do Real Madrid, o Valverde já está no chão desacordado. Aí é um desespero, é um pega para capar, bota o Valverde numa cadeira de rodas, acorda ele. Valverde, qual é a história, irmão? Aí o Valverde abre o olho. Valverde, quem é você? Eu sou o Pedri. Não, uma coisa errada. Valverde, em que time você joga? Aqui é Corinthians. Não, joga no Real Madrid. Valverde, onde você tá? Eu tô em Ibiza. Não, você tá no centro de treinamento. E aí viram que tinha uma coisa errada. A gente tem que levar esse rapaz para o hospital imediatamente. E aí ele é conduzido de cadeira de rodas. Vocês estão levando a brincadeira? Eu tô falando sério, porra. Ele tava mal pra caramba. E levaram ele de cadeira de rodas e de lá para o hospital. Fizeram um primeiros socorros ali, uma primeira avaliação dentro do próprio CT, e aí levaram ele para o hospital. No hospital fizeram alguns exames, chegaram à conclusão que ele tem um trauma crânioencefálico e, inclusive, ele perdeu algumas memórias do dia. Então, conversando com ele, tentando entender se ele lembrava ainda por que ele estava no hospital, ele não sabia. Diagnóstico, trauma crânioencefálico, de 10 a 14 dias de repouso total. Não pode nem ir para o CT, fazer academia, fazer tratamento. Repouso total. Porque foi um trauma muito grande que ele teve. E para ele poder se recuperar, 10 a 14 dias deitado na cama em casa. Totalmente descartado do El Clássico, que é daqui a 3 dias, é domingo. Essa é a notícia, né? Esse é o furo de reportagem do setorista do Real Madrid, José Inácio Garcia Ochoa, que depois começou a ser repercutido por outros meios de comunicação. À medida que o dia foi passando, começaram a sair versões oficiais por parte do Real Madrid, com o intuito de dar a entender que era menos grave do que a princípio se pensava. Mas eles confirmaram que o Valverde teve o trauma crânioencefálico, que ele está fora do jogo contra o Barcelona, que ele caiu de fato de cabeça numa mesa. Eles não confirmaram que foi uma rusga com o Tchouaméni, só que depois eles soltaram um comunicado que é réu confesso. Eles soltaram um comunicado dizendo que se abriu um expediente interno contra o Tchouaméni e contra o Valverde, e o que se especula é que ambos serão suspensos dentro do clube e não poderão jogar as próximas partidas. O El Clássico, com certeza, e não se sabe quantas outras mais, além de ganhar uma multa financeira recorde. Vamos lá. Se não foi nada demais, o Valverde escorregou. Para que todo esse ambiente em relação ao Tchouaméni, de abrir expediente interno, de multa? O Valverde não escorregou? Então, para mim, esse segundo comunicado, réu confesso. Mais tarde, o próprio Valverde soltou um comunicado nas suas próprias redes sociais, dizendo que ele não foi derrubado pelo Tchouaméni, que ele só escorregou. Mais ou menos tentando ficar ali em consonância com o que o clube queria transmitir, de que a imprensa exagerando, a imprensa está exagerando, não aconteceu nada tão grave assim, e a imprensa exagerando. Cara, não dá para... Até para mentir, tem que saber mentir. Até para mentir, tem que saber mentir. Essa mentira aqui ninguém vai cair. Quem quiser acreditar que o Valverde escorregou,
dentro de todo esse contexto que a gente apresentou, fique à vontade. A versão que está mais crível é de que ele foi para cima de um cara que é muito maior que ele. O Tchouaméni é grande. O Tchouaméni pode não ser um jogador técnico, mas o Tchouaméni é grande. O Valverde, ele não é um cara fraco, mas ele não é um cara forte. O Valverde é menor que eu, porra. O Valverde é menor que eu, de tamanho e de peso. Então, assim, eu não iria para cima do Tchouaméni, eu não tô maluco. Eu não tô doido de ir para cima do Tchouaméni. Ele foi, ele levou a pior e vai ter que lidar aí com a lesão aí, que é o trauma crânioencefálico que ele sofreu. E vejamos os próximos dias se será confirmada a notícia de que o Tchouaméni será punido e nessa punição não jogará o clássico. Aí eu já vou começar a trazer para a realidade do que vai ser o jogo no fim de semana. Não tem, o Mbappé tá meiote. Treinou hoje, não treinou completo e depois saiu rindo. No meio dessa confusão tem o vídeo do Mbappé saindo rindo e de janela baixa, levantando a possibilidade dele ter feito de propósito. Porque se ele vem de janela fechada e a gente consegue perceber que ele tá rindo ali por conta de um ângulo, de um raio de luz, não, ele de janela baixa se espocando de rir. Ele não tá bem, ele tá mais ou menos, não se sabe sequer se ele vai jogar. O Mendy lesionou de novo, o Militão tá fora, tá sem o Arda-Güler, o Valverde tá fora. Vão punir o Tchouaméni, vem que Real Madrid, vem o Real Madrid de Thiago Pitarte e Camavinga. Vai ser bem complicado. Já seria complicado com o time completo. Pegar o Barcelona no Camp Nou, o Barcelona é muito mais time que o Real Madrid. E aí, numa situação dessa, vir com tantos desfalques e ainda suspendendo um jogador, vamos ver se isso vai se confirmar. Mas, por enquanto, é isso que se sabe do caso Valverde-Tchouaméni. O clima tá gostoso em Madrid. Tomara que piore.